Mais um Cafeína chegando e no programa de hoje vamos tratar de um assunto que tem que estar no radar de todo investidor brasileiro e também dos não investidores, uma vez que impactam na vida, não só na bolsa, eles afetam a economia real. Afinal, o que está acontecendo com a China? Acabou a era de ouro? E as commodities vão recuar? Vem com a gente, que hoje tem. Olá pessoal, Sammy Boy, Cafeína no ar. Olha, quem acompanha um pouco o mercado brasileiro com certeza já se deparou nesse ano com alguma notícia sobre a China. O gigante asiático é o nosso principal parceiro comercial e o maior importador das nossas commodities. Só que agora o ritmo dele não é o mesmo de antes. Há quem diga que a China esteja até mal das pernas, mas não é pra tanto, né? Mal das pernas é até um pouco de exagero, porque a perspectiva é que a China cresça 5% esse ano. O Brasil, para fins de comparação, crescerá uns 2%. Só que quando você pega o histórico deles, um crescimento de 5% no ano configura como um dos piores anos desde a década de 90. E quando você mantém a barra lá no alto, a coisa fica diferente, né? Se você for ver, de tempos em tempos sai uma notícia de que um dado da China frustrou e derrubou a Bolsa Brasileira. As empresas de commodities têm muito peso dentro do Ibovespa. E se as ações delas caem, o índice também costuma cair. O destaque, quando os assuntos são o gigante asiático e a Bolsa, fica para as mineradoras e siderúrgicas. A China é a maior consumidora de minério do mundo. Quando a gente fala em petróleo, outros países têm maior participação no bolo, com 70% das importações. Quando o assunto é demanda por aço, eles destoam do restante do mundo. Tanto o setor de infraestrutura quanto o de construção civil, por lá sempre foram muito pulsantes. A questão é que agora isso pode estar mudando. Já há quem fale que o país está saindo da sua era do ouro, da construção e da infraestrutura. E claro que isso impacta muito a gente aqui. A mineradora Vale tem a ação com o maior peso do Ibovespa. E se a economia do maior comprador de minério recua, a compra de minério vai recuar também. E as ações da empresa possivelmente vão no mesmo caminho. E o que está acontecendo na China? Bem, a gente tinha toda uma expectativa de que a economia deles cresceria bastante esse ano. Lembra aquelas cenas do governo chinês obrigando as pessoas a ficarem trancadas na pandemia? Então, lá as medidas para conter a Covid foram bem rígidas. E o esperado é que, com o fim das medidas, as pessoas voltariam, né, a consumir, a gastar, né, a economia girar normalmente. E bem, as pessoas até estão gastando, mas não necessariamente com aquilo que puxa os papéis da Vale, que é o setor de construção civil. A compra de casas está recuando. Tem toda uma crise lá, desde a incorporadora Evergrande, que quase entrou em colapso. Até pouco tempo atrás, parte dos especialistas achava que o problema tinha sido causado pela pandemia. Mas agora a percepção está mudando. O Itaú BBA, em relatório recente, por exemplo, chama atenção para o fato de que a população da China está, pela primeira vez, encolhendo e envelhecendo. O dado saiu em janeiro desse ano. E se uma população está recuando, a necessidade por novas casas também recua. É provável que tenha um problema estrutural, inclusive, né? Principalmente no médio e no longo prazos. Além disso, o governo da China está tentando mudar suas matrizes econômicas. Eles estão explicitando que pretendem apostar no consumo interno, em qualidade de vida e em desenvolver indústrias mais tecnológicas. Há vários sinais de que eles não querem mais aquela coisa de ser a indústria do mundo apenas, né? Após vários anos, a ideia é dar um próximo passo. Recentemente, eles até proibiram, por exemplo, metalúrgicas de operar. Com essa mudança, os estímulos econômicos em frentes como a construção civil estão minguando. Fora isso, convenhamos aqui, a China nem tem muito mais espaço para gastar, para aumentar a sua dívida, né? As contas públicas por lá andam apertadas. O JP Morgan, por exemplo, já alertou que a dívida do país está crescendo de forma exageradamente rápida. Como a economia está dando sinais de que vai desacelerar, o governo chinês, nesse ano, está até falando que vai soltar uns estímulos aí para o setor de construção civil. A questão é que para os analistas, né, no caso do Itaú BBA,
esses estímulos vão ser muito mais na frente de vender as casas que já estão prontas e ajudar o caixa das construtoras do que no sentido de construir novas casas. Só que daí o minério de ferro passa a não ser necessário e com isso o preço do minério dificilmente subirá devido a esse incentivo. É claro que tudo isso não necessariamente traça um cenário apocalíptico, né? Mas são coisas que a gente deve monitorar. Quem tem ações de empresas como Vale, CSN ou Gerdau na carteira deve ficar ainda mais atento. O BBA, nesse estudo, chega a recomendar a venda dos papéis da CSN e da Uzi Minas, por conta, em parte, desse cenário. A própria China está buscando alternativas para manter o seu crescimento econômico elevado. O Partido Comunista do país andou, nos últimos anos, perseguindo companhias de tecnologia que estavam crescendo demais. Agora, aparentemente, voltaram atrás e estão apoiando o setor. Empresas de tecnologia não necessariamente consomem commodities, mas se elas ajudarem a economia a crescer, toda a demanda aumenta, com pessoas tendo mais dinheiro para gastar. Enfim, não há motivo para ficar totalmente preocupado, mas é preciso monitorar a questão e essa possível mudança aí. Há quem diga que a demanda por minério de ferro será mantida por outros países asiáticos que estão crescendo, bem como o Vietnã e Singapura. Mas claro que a gente tem que ficar de olho no que vem da China, né? Então vamos ver como os próximos capítulos se desenrolam. Desde já agradeço aí sua companhia e audiência. Deixe o seu like nesse vídeo para que esse nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal Invest News para continuar acompanhando todo o nosso conteúdo. E aproveite também para ficar de olho lá no nosso site, o portal de notícias investnews.com.br, assim você fica atualizada sobre tudo o que acontece no mercado financeiro e também no mundo da economia, dos negócios, enfim. Sammy Boy, valeu pela companhia. Pessoal, bons investimentos. Até o próximo Cafeína, hein? Tchau!